Professor, aqui. Eu queria te perguntar, Fernando, sobre essa vitória, o peso dela em dois aspectos. Vencer dentro de casa, no Brasileirão, retomada de confiança, percebemos algumas alterações, por exemplo, zaga de Zé Ivaldo, João Marcelo, Cifuentes começando o jogo, Barreal entrando bem no segundo tempo, uma vitória importante e uma manutenção de invencibilidade no Brasileirão em casa. Um aspecto. O outro aspecto, como trabalhar a cabeça desses atletas em meio a um turbilhão nesses bastidores do Cruzeiro, com venda de SAF do Ronaldo para o Pedrinho Lourenço, e tudo isso que a gente sabe que de uma maneira ou outra, ela entra no vestiário. Esses dois aspectos. Obrigado, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, Pansieri. Bom, muito importante o resultado, e para além do resultado, a atitude e o futebol que o time praticou, né? Uma equipe que foi agressiva, que foi impositiva, que na maior parte do jogo teve um controle no campo do adversário, seja defendendo, pressionando, seja em posse de bola atacando. Eu acho que, sobretudo, foi uma resposta futebolística de uma equipe que, pela primeira vez, teve a oportunidade de descansar, desde que eu estou aqui. É um time que ainda não teve a oportunidade de ser treinado de forma apropriada. Nesse período aí, entre jogos, nós tivemos um treino aquisitivo na sexta-feira com o grupo inteiro. Foi o meu primeiro treino com o grupo inteiro. E ontem um treino de véspera de jogo, já mais estratégico, mas sempre com cuidado com a carga, para que isso não prejudicasse o desempenho dos atletas, né, o desempenho físico no jogo de hoje. Então, o mérito é todos dos jogadores, no sentido de, com pouca oportunidade de praticar, ser capaz de colocar em prática a proposta dentro do jogo. Então, a gente fica satisfeito porque a gente precisava também dar um recado para a nossa torcida, no sentido de que a gente, jogando em casa, a gente vai ter essa postura. Você vê, o Botafogo está na parte alta da tabela e nós fizemos um jogo semelhante com o Botafogo. Pelo menos com a mesma intenção e com a mesma atitude. Então, a gente precisa se fortalecer no nosso mando, no nosso palco, com o nosso público, oferecer um bom entretenimento e que a torcida saiba que a gente vai ter sempre gana, coragem e caráter dentro do jogo. Além de tudo isso, eu queria ressaltar o equilíbrio emocional da equipe, porque não é fácil você martelar um primeiro tempo como martelou. No começo do segundo tempo, com algumas dificuldades que o Vitória colocou de início do segundo tempo, a gente conseguiu fazer o gol e logo em seguida tomar um empate e o time se mobilizar, o time se comunicar e voltar para o jogo como se nada tivesse acontecido, totalmente focado em agredir, em fazer as missões que tinham que fazer em cada momento do jogo e buscar o resultado. E aí, já entrando na segunda pergunta, o nosso desafio era realmente o foco no jogo. A gente tinha que colocar o foco no jogo, porque os 3 pontos que estavam em disputa hoje, eles valem tanto quanto os 3 pontos da última rodada do campeonato. Eles podem ser decisivos para que a gente consiga atingir algum objetivo. Então, a gente está, rapaziada, a gente tem que estar muito claro que a nossa missão é a página que a gente tem que escrever hoje. As páginas ainda que serão escritas, elas estão em branco e aí não adianta a gente se preocupar com elas. Então, foi nesse sentido aí a conversa, porque o que a gente tinha que fazer hoje aqui dentro de campo, só nós poderíamos fazer. Seabra, Droaldo Leal, Rádio 98. Você agora vai ter uma semana importante, né, para preparar o Cruzeiro ainda melhor. O Cruzeiro venceu hoje o Vitória, que é o campeão baiano, e agora vai pegar o Internacional, que é um time muito qualificado, no próximo final de semana. E dentro dessa semana, que você vai ter para trabalhar o time, certamente algumas alterações, algumas mudanças importantes, até como disse o nosso companheiro aqui, o Emerson Pansieri, em relação a essa mudança de passagem de SAF, como também manter aí essa concentração, essa tranquilidade dos atletas aí, porque vai ser uma semana, querendo ou não, pelo menos fora, pelo menos nos bastidores, mais tumultuada no Cruzeiro. Como manter essa concentração e essa preparação
para esse jogo especificamente contra o Internacional, que certamente vai ser mais um jogo difícil, complicado do Cruzeiro em casa. Lembrando que no ano passado o Cruzeiro conseguiu apenas uma vitória aqui no Mineirão e nessa temporada já tem duas, como você até ressaltou, em cima do Botafogo, que é o atual líder da competição. A gente sabe do desafio do próximo jogo, da qualidade da equipe do Internacional, você colocou muito bem. Para vocês entenderem, na terça-feira ainda é um treino em que os jogadores que tiveram maior desgaste, minutagem e carga de trabalho hoje, eles fazem um parcial do treino. Não é um treino ainda muito aquisitivo. A gente vai ter treino aquisitivo mesmo na quarta-feira e na quinta. E na sexta, uma aproximação estratégica para o jogo. Então, nessa semana a gente teve um treino aquisitivo e estratégico, na semana que vem a gente vai ter um dia a mais. Né? Então, é o que é possível fazer com esse intervalo. Quando o intervalo é de 7 dias, a gente consegue ter 3 dias aquisitivos. Né? E isso faz diferença, porque uma coisa é o jogador ver um desenho animado, a outra coisa é ele ter vivenciado aquele tempo e espaço e ter percorrido aquela distância, saber que dá para chegar ou saber que não dá para chegar. Né? Então, do ponto de vista do jogador, fazer o que eles estão fazendo é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu falei para eles no final, estou orgulhoso daquilo que vocês conseguiram fazer com o pouco de oportunidade de trabalhar que vocês tiveram. Né? Contra a equipe do Internacional, a gente vai ter que aproveitar muito bem esses 2 dias, para que a gente esteja bem organizado em todas as fases do jogo, porque é uma equipe que tem qualidade em todas as fases do jogo também, e vai nos exigir, vai ser um desafio aí de alto nível. E em relação ao ambiente, o foco, o exercício é o mesmo que foi feito hoje, quer dizer, a comissão técnica que trabalha no operacional de campo e os jogadores têm que estar 200% preocupados só com o campo, e quanto melhor a gente cuidar dessa parte, mais fácil vai ser esse momento de transição de tudo que vai acontecer do ponto de vista institucional. Né? Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente é capaz de controlar ou de influenciar, ou daquilo que a nossa atividade fim pode impactar. Tirando isso, a gente tem que aguardar os posicionamentos institucionais e o decorrer dos acontecimentos durante a semana. Ô Seabra, Rafael Nobre, Jornal O Tempo, parabéns pela vitória. Para falar especialmente desse segundo tempo, Seabra, o Cruzeiro jogando, forçando muito pelo lado esquerdo, ali, Barreal e Arthur, geralmente já aconteceu essa substituição, né? Barreal na vaga do Arthur, hoje eles fazendo aquela dobra ali pela esquerda. Foi uma situação de jogo, ou existe a possibilidade disso voltar a acontecer com o Matheus e com o Rafa Silva, ou o Dineno, enfim, esse quarteto mais ofensivo de início também? Olha, a gente inclusive, nesse ciclo aí desse treino e do estratégico, a gente treinou o Barreal nessa posição. Tá? Porque o Álvaro, ele tem jogado nos últimos tempos como ponta, mas ele já foi lateral. Então, para ele fazer a linha média, jogar por dentro ou por fora, não tem dificuldade nenhuma. É uma pequena adaptação. E como a gente atacou muito pelo lado direito no primeiro tempo, a gente quis colocar um pouco de peso para ter mais associação pelo lado esquerdo no segundo tempo, observando que o Matheus Pereira estava gerando alguns desafios no espaço entre linhas, onde ele estava jogando no primeiro tempo, e estava gerando alguns movimentos nos centrais do Vitória. A gente achou que ter um peso ali de um jogo associativo do lado esquerdo poderia gerar também alguma vantagem. A gente imaginava que o Vitória viria mais pronto para neutralizar o nosso lado direito, então tentamos colocar esse ingrediente, né, a nosso favor, e essa dificuldade para o adversário, assim como eles colocaram dificuldade para a gente no começo do segundo tempo. Seabra, boa noite, Rafael, Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Seabra, apesar de ser sua primeira equipe profissional de elite, né, no comando, ninguém duvida da sua capacidade, enfim, de toda que você apresenta como treinador, mas diante do histórico do Cruzeiro e diante do momento de turbulência nos bastidores, foram mais de 6 treinadores trocados, um pouco mais de um ano. Agora, essa notícia com a venda da SAF do Ronaldo para o Pedro
para o Pedrinho. Você já conversou com o Pedrinho? Como é que fica a sua cabeça também em relação a isso? Você que deixou o Bragantino para assumir essa questão no Cruzeiro, como é que também fica a sua cabeça nesse momento de mudanças? Sendo que o Paulo André, que assumiu como diretor de futebol essa semana, ele falou que treinador no Cruzeiro não é uma questão de resultados. Ele falou que depende de gestão do vestiário, metodologia de treinamentos, aplicação dos treinamentos nos jogos, capacidade de renovar isso a cada ano. Se perder 2 jogos e não impactar nesses pontos, tudo bem. E aí a gente pega atletas do Cruzeiro que antes da partida não são relacionados, postam alguma coisa em rede social, depois dizem que aquilo não foi para o Cruzeiro. Você tem como é que é a gestão desse grupo? É um grupo difícil de ser gerido? E como você vê essa chegada do Pedro? Você já conversou com o Pedrinho? Bom, qualquer assunto relacionado a essa transição que é institucional, eu não vou responder, não vou nem tecer comentários, porque eu sou treinador da equipe, eu não sou nem diretor de futebol, nem executivo, né? E acho que são essas pessoas que podem se colocar do ponto de vista institucional. Então, primeiro é o clube que tem que se colocar, né? Em relação ao grupo, é um grupo dedicado, é um grupo trabalhador, e eu me sinto muito bem no dia a dia trabalhando com eles. Eles são abertos aos conteúdos, abertos às propostas, e eu estou muito satisfeito com essa mentalidade, porque essa mentalidade abre perspectiva de evolução a curto, médio e longo prazo, né? Quando você tem um time que está disposto a não ficar no conforto e a desenvolver comportamentos, habilidades e ferramentas, sejam elas técnico-táticas, sejam estratégicas, e esse grupo tem essa qualidade, tem esse valor, tá certo? Em relação a redes sociais, esse tipo de situação, eu me preocupo em trabalhar com eles de forma frontal. Se tiver algo que fuja disso, a comunicação do clube vai me avisar, eu vou chamar o jogador, vou conversar. Então, um dos princípios que a gente tem dentro do vestiário, dentro do grupo, é a questão da lealdade, é a questão de falar com a pessoa e não falar da pessoa, e de que ninguém manda recado, mas fala frontalmente. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, eu procuro dar um exemplo nesse sentido, e essa é a melhor resposta que eu posso dar em qualquer situação. Boa noite, Seabra, Juju Marques, da Rádio Vitória e do canal A Torre. Primeiramente, parabéns pela vitória. Seabra, no primeiro tempo, o Cruzeiro ele pecou bastante nas finalizações. No segundo tempo, ele teve uma melhora com o resultado de 3-1. Qual que foi a medida tática para que o Cruzeiro melhorasse no segundo tempo e pudesse trazer esse resultado e mais 3 pontos importantes para o clube? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que, inicialmente, a gente estava encontrando alguns espaços e buscando gerar as chances de gol de zonas de assistência e de definição com uma expectativa maior de gol. À medida que, com todo aquele volume que a gente estava tendo no campo adversário, o gol não aconteceu, a gente começou a se precipitar um pouco, fazer cruzamento de 3/4. O Vitória entendeu um pouco como é que estava o espaço e se postou um pouco melhor para rebater esse tipo de bola, gerou até um contra-ataque para eles no primeiro tempo que foi perigoso, e a gente acabou empurrando e compactando um pouco mais a equipe do Vitória e acabou sobrando finalizações de uma distância maior. No segundo tempo, a gente conseguiu também se associar, mas fazer verticalizações, deixando espaço para invadir. Eu acho que isso permitiu a gente ter um pouco mais de rupturas da última linha e entrar com bola na área ou nas proximidades da área em zona de definição, com menos pressão, com mais proximidade para definir. Então, a qualidade das finalizações, acho que ela foi muito associada à qualidade da aproximação para definir. Seabra, boa noite. Hoje um Cruzeiro marcando em cima, deixando o Vitória respirar pouco, né, com a bola, às vezes forçando um chutão, muitos desarmes, todo mundo muito conectado. Isso se deve ao período que você teve, mesmo que curto, para treinar? Acha que isso pode evoluir com essas semanas livres aí? Ou você caracteriza essa melhora como o quê?
Não, essa melhora é um acúmulo daquilo que vem sendo falado, mostrado e até praticado, porque a gente conseguiu fazer isso com algumas dificuldades, mas conseguiu contra o Botafogo aqui também, né? Mas, sobretudo, uma equipe que teve a oportunidade de descansar, entrou fresca no campo, né? Isso faz toda a diferença. Além disso, teve a oportunidade de fazer um treino aquisitivo e que nos permitiu trabalhar comportamentos que estavam faltando para a gente no jogo. Seja de construção, de desengatar uma pressão que o adversário faça, seja para que a gente ajustasse alguma pressão e evoluísse no critério do que fazer com a bola no campo ofensivo, em especial no último terço, né? Então, eu espero que continue evoluindo. Acho que tem uma margem para evolução ainda muito grande, né? O desafio é conseguir evoluir a qualidade de jogo nesse cenário, né? Pô, a gente vinha de 5 jogos com intervalo de 3 dias entre jogos. Pô, isso é uma mini maratona, meu. Pô, faz aí dia 1, dia 4, dia 7, dia 10, dia 13. Do primeiro dia para o quinto, 13 dias. Do primeiro dia de jogo para o quinto dia de jogo, 13 dias. Pô, ninguém trabalha nada, ninguém desenvolve nada. Isso daí não existe. Essa é a realidade. É disso que a gente está falando. Aí, quando você tem 5 dias, você consegue pelo menos recuperar a equipe e acrescentar alguns detalhes. E aí é por isso que eu falo, para aquilo que a gente conseguiu fazer, a resposta foi muito acima. Então, isso é total mérito do comprometimento, da inteligência, da qualidade dos jogadores. Agora, com mais tempo de treino, com um prazo maior, pô, a gente espera poder conseguir fazer muito mais coisa. Seabra, Sérix Ramon, da TV Globo, aqui no fundo. Apesar do pouco tempo de treinamento, você acha que essa equipe já tem a sua identidade? E, caso não, em quanto tempo você acha que esse time vai ter o estilo Seabra de jogar? Eu acho que essa é uma construção que a equipe, junto comigo, com a comissão, tem que construir a identidade dela, né? Para ser legítimo, para se jogar com o coração, todos têm que comprar a ideia. E comprar a ideia também entra no sentido de sentir que faz parte dela, tá certo? Então, claro que a gente direciona, dirige, que a gente tem uma filosofia, que tem uma concepção. O Cruzeiro trouxe o Seabra para a base porque o Seabra fazia esse tipo de trabalho. Se você for olhar o Sub-17 do Atlético Paranaense 2020, você vai ver a forma de jogar muito semelhante ao que foi o final do Brasileiro do ano passado e o que está sendo feito agora. Então, isso daí já era algo conhecido. Mas, junto com os jogadores, a gente tem que buscar soluções que potencializem as características dos jogadores. Então, tem situações que a gente experimenta no jogo, um jogador numa função, numa posição na estrutura, que vai mudar algumas missões que ele tem que fazer. A gente aprende se isso está realmente potencializando aquele jogador ou não, e aí a gente experimenta. E isso também acontece nos treinos, né? Situações que não aparecem para vocês, mas a gente tem que sempre ler as respostas que os jogadores dão e as respostas em termos de ação, de qualidade de jogo, né? E ir construindo nesse sentido para que eles também se sintam capazes, felizes e que tenham a disponibilidade para oferecer, do ponto de vista do empenho, terem essa disponibilidade emocional. Porque para jogar na intensidade que eles jogaram hoje, você precisa estar muito determinado para se colocar no desconforto o tempo todo, né? Se você não tiver convencido, se a ideia não tiver tocado o seu coração, você não vai fazer, né? Então, existe uma ideia, mas a construção é coletiva. Boa noite, Seabra. Mike Trivela. Parabéns pela vitória. Hoje a gente teve o retorno do João Pedro ao time, né, depois de cerca de 2 meses fora aí. Queria saber de você como é que foi a conversa com ele para esse retorno, como é que tem sido os treinamentos, o dia a dia. E também aproveitar para perguntar sobre o Robert, né, que ele teve uma boa atuação, foi importante contra o Fortaleza, depois acabou tendo poucos minutos e hoje não foi relacionado. Como é que tem sido essa gestão de oportunidades, de relacionamentos? Obrigado. Na verdade, assim, o João Pedro, nesse treino o pessoal que não jogou, no caso dele que não tinha jogado, na quinta-feira consegue fazer um treino mais completo, né? Mais aquisitivo. E ele colocou uma taxa de trabalho e de intensidade no treino extremamente alta, e como é algo fundamental para a gente ter uma cultura de esforço,
no nosso trabalho, esse é um dos valores que a gente tem, a nossa cultura, ela é de esforço e de produtividade, não é de preferência. O Seabra não escala quem ele prefere. O Seabra escala e relaciona para o jogo em função muito de produtividade. Estou satisfeito com o esforço de todos, não quer dizer que quem não foi relacionado não tenha se esforçado, mas ele produziu nas sessões de treino num nível muito alto, certo? Não tinha planejado uma entrada dele nesse momento do jogo. Ela aconteceu porque a gente percebeu que o Vitória colocou muito peso na última linha, jogadores altos, e que ia para o tudo ou nada, e o João Pedro é um jogador extremamente potente em contra-ataque, certo? E também é um jogador que ajuda em bola aérea, que tem um atacante que tem essa facilidade. Então, para aquela circunstância do jogo, ele reunia atributos que eram importantes. Pode ser que em outros cenários faça sentido trazer o Robert e o João Pedro para o jogo. A gente imaginou que para o jogo de hoje a gente escolheria um ou outro, mas isso é algo que é dinâmico, que é fluido e que vai depender da evolução deles e da evolução da equipe, dos adversários que a gente vai enfrentar na sequência.